Olá pessoal, vamos aqui falar nesse vídeo aqui sobre essa regra de automação que a gente está lançando a partir de hoje, que eu apelidei de escavador, seria o Pecúnia Escavador, um, um escavador de operações, né? Operações boas. Então, a ideia dessa automação foi fazer uma automação bem simples, as poucas configurações para deixar tanto o trader que é novato quanto o que é experiente não precisar estar criando filtros, criando mil formas de operar, tá? Fazendo mil testes. Então eu deixei os parâmetros dele, somente três parâmetros para serem alterados. Ele vai ser uma automação conservadora, ela não vai entrar muitas vezes no dia, tá? Deve ser utilizada por cross order, ou seja, você vai sempre operar olhando o gráfico do dólar cheio, mas mandando o sinal para o mini. Essa estratégia eu tinha ela guardada já há algum tempo, mas o Profit não permitia fazer cross order na automação. Então, há pouco mais de um mês, ele permitiu, né, ver essa funcionalidade. Eu tirei essa automação da gaveta que estava guardada, fiz algumas modificações, vários testes, teste de estresse, teste para operar muitas vezes, botei até no gráfico de 10 segundos. Eu queria ver ele operando muitas vezes, mas o ideal é operar no gráfico Renko. O 5R foi onde eu fiz alguns estudos, e nós vamos até fazer hoje aqui alguns backtests e ver como é que ela sai. O backtest ele tem que ser feito no dólar cheio, tá? Porque não tem como fazer backtest por cross order. E se eu for fazer o backtest no mini, vai dar muita operação que muito sinal falso. Então tem que ser feito por cross order. Você não deve configurar essa estratégia diretamente no mini. Ela vai ter que estar no cross order. Quem não sabe o que é cross order, tem um vídeo da Lelógica que ela explica. Cross order é você olhar o gráfico do dólar cheio, mas ao enviar a ordem, ela vai para o mini. Então aqui, por exemplo, aqui eu estou com o cross order ligado, ó. Cross order. Desliguei. Vou ligar, ó. DOM, WDOM 23. Então, tudo que eu fizer aqui num dólar cheio vai para o mini, tá? Então vamos lá. A estratégia, eu tenho duas aqui estratégias que eu deixei rodando hoje, deixei rodando o dia todo. Não coloquei meta, mas a gente vai ver que meta é bem importante com esse indicador. Então vou abrir aqui a primeira aqui, que eu coloquei ela com 2 pontos, para pegar 2 pontos. E outra para pegar 2,5 pontos por operação, com um limite de loss de 5 pontos cada uma delas. A de 2 pontos fez R$ 37,00, aqui já descontado as taxas. E a que foi buscar 2,5 fez R$ 102,00, também já descontado as taxas. Vamos abrir aqui a configuração dela. Aqui, ó, eu já escolhi a estratégia, tá, com o escavador. Os parâmetros só vai ter entrada por ordem limite, sim ou não. O ideal é que você use ordem limite, que ele vai lançar a ordem no ponto que a gente quer entrar realmente, tá? E vai fazer o trade. Qual é o problema? É que às vezes essa ordem limite ela não é executada. Ele não volta para executar a sua ordem e o preço vai no alvo sem você.
Mas a gente já viu que mesmo você ficando fora de alguns trades, é melhor usar a ordem limite. A ordem não é a limite, a ordem é a mercado. O que vai acontecer? Na hora que der o sinal, ele vai mandar. Mas aí você pode pagar um spreadzinho. Ao invés de entrar no 10, vai entrar no 10,5 ou no 11, dependendo da velocidade do mercado. Então, o ideal é a gente entrar exatamente no ponto que ele calcula que seja para a entrada. Então, entrar no limite, sim. Essa opção eu deixei porque tem gente que não aceita ficar fora de operação. Quer entrar de qualquer jeito, mesmo pagando mais caro. E aí vai ter a opção de botar como não. E você vai definir também aqui quantos pontos de gain e quantos pontos de loss do stop que você vai querer, tá? Então aqui essa é a definição. Eu vou sugerir alguns aqui, a gente vai fazer o backtest e depois eu posso até disponibilizar algumas combinações com os resultados dos backtests como foram, tá? Então, feito isso aqui, ó, colocou quantos pontos de gain você vai buscar por operação e quantos pontos de loss você vai buscar, você tem limite de loss que você vai deixar na operação, ok. Escolhe, aí você vai escolher aqui, ó, o DOL, eu vou mudar aqui pro mínimo só para você ver uma coisa. Quando tá o ativo assim, ó, você vem aqui e vai escolher o cheio, DOL M23. Aí vai abrir essa janelinha aqui do lado, ó, desativado, que é exatamente o cross order, ó. Essas setinhas quer dizer o cross order. Aí você vem aqui, WDOM23. Aí pronto. Ele está olhando o gráfico do cheio e mandando para o mini. Vai configurar a periodicidade 5 e vai escolher Rencos. Quantidade de contratos que você vai operar e a quantidade máxima da posição. Pronto. Feito essa tela aqui, você vai para entrada e vai deixar dessa forma aqui, realizar envio de ordens no fechamento do candle e o horário de entrada eu tenho preferido a partir de 9h05 até 17 horas ou até 14 horas. A gente vai definir isso aí. Vem na saída e clica aqui em zerar às 17h55 para não ter perigo de ficar uma ordem de um dia para o outro, tá? E aqui no risco, você vai colocar os seus objetivos de ganho. Por exemplo, 8 pontos. Digamos que ele vai buscar 8 pontos. R$ 80. E o limite de perda, R$ 100, por exemplo. Não está indo. Então, ele vai operar até atingir o ganho ou a perda. E não zerar ao atingir o objetivo de ganho, se você marcar aqui, ele vai esperar a operação ser completada, mesmo que ele atinja, por exemplo, R$ 80, e a operação ainda está andando, e ainda vai dar, o alvo ainda está um ponto e meio para frente, ele vai esperar essa operação terminar para poder não entrar mais. Eu prefiro zerar quando chega no game. Vou perder ali R$ 5, R$ 10, vou deixar de ganhar, mas eu acho mais seguro. Chegou, bateu lá, eu já saio logo. E aqui, segurança, você vai clicar nessa opção aqui e aqui. Pronto. Feito isso, está feita a configuração, é só clicar em executar. E aí ele já vai fazer as execuções. Deixa eu ver aqui os detalhes aqui, só para você ver o dia de hoje. As operações que ele fez, ó. Ele não mostra, não mostra que eu já tinha desligado. Ele fica só o histórico aqui. Todas as operações que ele fez. Mas vamos ver aqui, ó. Essas foram as operações de hoje, no mercado ao vivo. Então ele faria a meta, ó. Ele está buscando 2,5 pontos. Esse meio ponto a mais aqui é um bugzinho aí do simulador. Porque na realidade eu botei para ele sair com 2,5. Então,
2,5, essas 3 primeiras operações dariam 7,5 pontos. Com mais essa aqui, meio ponto daria 8. Então ele teria feito a meta, ó. 9,9 foi a primeira operação. Às 10h30 já estava com a meta no bolso. Lógico, deixei operando hoje o dia todo, porque eu queria ver como era o funcionamento dele. Mas eu não opero sem meta. Sempre eu deixo a meta. Então, se fosse com a meta, eu teria feito 100% dos trades corretos. Chegou aqui por volta de 11h30, ele perdeu 2 vezes seguidas, né? Depois recuperou uma parte e levou outro loss aqui às 2h20. Olha o tempo dessa operação. 54 minutos. Foi uma eternidade. Sexta-feira à tarde, né? O dólar quase não movimentou. Então, ele ficou nessa. Não andou nem 2,5 pontos para ganhar, nem 5 pontos para perder em mais de 1 hora, quase 1 hora de trade. E acabou ainda levando loss. A maioria das operações, quando ele ganha, são rápidas, ó. Quando o mercado está de manhã, ó, 41 segundos, 18, 38, aqui de 1 segundo, ó, entrou e já saiu logo, tá? Veja que quando começa a demorar muito, ó, 4 minutos, 3 minutos foi loss. Isso aqui já não foi, mas aqui, ó, já foi 12h30, meio-dia, o mercado de sexta-feira, depois de meio-dia, já está bem morto, né? Então isso aqui foram as operações de hoje. O gráfico dele, olha aqui, aquela hora que ela ficou aqui até perder, de 2h20 às 15h16, ó, ficou andando, foi para cima, foi para baixo, até chegar no loss. Aí na outra, em 2 minutos ele ganhou aqui, recuperou e ganhou mais 3 pontos aqui. E aqui foi pela manhã, ó, olha a escadinha aí, só subindo. Então, isso aqui, ele reflete o dia de hoje. Agora nós vamos para o backtest para ver como é que o comportamento dele nessas estratégias no mês. Então deixa eu puxar aqui. Eu vou colocar aqui a tela, essa tela aqui é aquela tela lá dos parâmetros, tá? Então eu vou colocar quantos pontos de gain eu vou buscar e quantos pontos de loss. E ele vai me dizer aqui, eu vou aqui para o gráfico, e a gente vai ver se essa estratégia foi vencedora no período que a gente está buscando. Então eu estou pegando aqui o DOM desde o começo do mês, tá? Depois a gente vai fazer a série anterior. Então vou dizer que mensal, no 5R, no dólar cheio. Entenda que se o dólar cheio andou, o mini com certeza deve ter andado até mais. Às vezes até meio ponto, né? Porque o mini mexe mais. Então fica bem próximo da realidade. O que pode acontecer aqui no backtest algumas vezes é de você não conseguir entrar. Por exemplo, o trade foi muito rápido, você não pegou a operação, tá? Nas de loss, você vai entrar em todas, porque ele volta para lhe pegar. Se ele não for para o alvo e ele for no stop, você vai estar pelo meio do caminho e vai ser estopado. O gain, nem sempre você vai entrar em todos, tá? Mas, como a gente está fazendo uma operação por cross order, quer dizer, eu vou lançar minha ordem ali no cheio. Às vezes não teve operação no cheio, mas o mini movimentou. Ele foi aquela meio ponto para cima, meio ponto para baixo, até que executa a nossa ordem. E o cheio às vezes nem mexe. Então eu coloquei aqui uma estratégia de 5 para 5 e vou executar. 5 para 5, olha como foi o gráfico. Do dia 2 de maio até hoje. Vamos ver aqui o resumo das operações. Esses valores aqui, não acho que seja uma coisa. Divida sempre por 25, tá? Porque aí a gente está operando no gráfico cheio, e o gráfico cheio, um mini equivale a 25 minis. Um lote do cheio equivale a 25 minis. Então, imagina aqui que seriam R$ 1.000, tá? Vou arredondar aqui para 25 mil, seriam R$ 1.000. O número de operações, isso aqui é importante, ó.
ele fez 146 operações até hoje, acertou 84 e venceu 61. Então tá com um percentual de operações vencedoras de 57%. Veja só, é 1 para 1 e está 57%. É pouco. Porque quando eu colocar os custos aqui, esse número pode cair bastante. Então, vamos tentar colocar os custos aqui. Deixa eu ver aqui. Custo por contrato, eu vou botar R$5, porque... Deixa eu ver, 5, ele vai dar... 5, 25. Olha como cai. Tá? Então, mesmo assim ficou positivo. Tá? Aqui, você vê a evolução dele. Então, viu aqui, passou calor e tudo. Só que tem um detalhe. Eu não coloquei aqui meta. Então, vamos colocar aqui uma meta de 10 pontos, que seriam R$2.500. E um limite de perda de também 10 pontos, R$2.500. Vou parar e vou mandar executar. Olha o que ele faz. O gráfico fica mais bonito. Por quê? Ele vai operar menos. Ó, as operações vão ser bem menos. Tá? Lembra aquela 140? Essa aqui só foi 35. Aumentou a taxa de acerto, porque quando eu opero menos e eu acerto mais, a taxa de acerto vai lá para cima. Tá? Então, eu só tive 10 operações perdedoras aí, tá? Já está com os custos calculados. E olha que está de 1 para 1. Se eu mudar isso aqui, por exemplo, para 3, o que vai acontecer? Aumentou um pouco, aumentou minha taxa de acerto e eu continuo fazendo a meta de 10 pontos, mesmo com 3 pontos. Então, as operações aqui, ó. Então, ele está muito alinhado aí, tá? Opa, deixa eu mudar aqui o resumo. Vamos colocar outras. O 2, né, que eu estava usando, 2 para 5. Só que aí eu vou deixar 10 pontos. O que aconteceu? Olha aqui a taxa de acerto, 90%. Por quê? Eu erro menos, eu tô deixando o dólar andar 5, eu só preciso que ele ande 2. Então, logo ele chega na minha meta, tá? E aqui ele conseguiu fazer os 10 pontos que buscava. Passou um calorzinho aqui, ó. Deve ter perdido aqui. Vamos ver aqui nas operações. Olha só. Perdeu 2 vezes seguidas. Tá? Às 10h20 às 10h33 do dia 9 de maio. E depois ele perdeu outra vez aqui dia 9 de maio. Foi um dia ruim. Mas ele atingiu a meta, porque depois ele foi fazendo, ó. 2 pontos, 2 pontos. 2 pontos do dólar cheio equivale a R$500. Tá? Então, aqui ele tá, ó. É bem espaçado. Começa o mês perdendo, ó, mas depois faz a meta. Por isso que esse gráfico ele está só subindo. Vamos complicar a vida dele. Vamos botar 10 pontos de gain para 5 de loss. O que vai acontecer? Ele consegue fazer a meta mais rápido, são só 10 pontos. Ó, mas sem perda também. 5. Então, qual é o resumo aqui? Quando eu estou 10 pontos de gain para 5 de loss, está dando 71% de acerto. Por quê? Porque eu estou com um objetivo de ganho. Se eu tirar meu objetivo de ganho, minha meta, ou limite de perda, olha o que acontece. Olhem para o percentual de operações vencedoras. Cai para 39%. O gráfico ainda está mostrando gain. Só que muito drawdown. Numa queda dessa, às vezes você desliga o robô e não espera ele se recuperar. Então isso aqui, psicologicamente para o trade, não é bom. Quando você coloca um objetivo de ganho e um limite de perda, que deve ter sempre,
é muito mais fácil você conduzir um robô desse, que ele está ganhando e quando ele perde, ele também para. Ó, aqui foi uma perda, teve um dia de perda aqui, depois recuperou. Como é 1 para 1, ele perde um dia, no outro dia ele pode recuperar o mesmo que ele perdeu. Então, em resumo, coloque sempre uma meta. Vamos aumentar essa meta aqui, vamos complicar a vida dele. Vamos colocar 5 mil, 20 pontos. E só deixa perder 10. O que acontece? Ainda assim ele sai. Olha como ele só acertou 49%. Mas ele fez meta. Quando você colocou 10 pontos de gain para 5 de loss, e ainda fez com que ele trabalhasse mais, porque ele tinha que buscar 20 pontos aqui, podendo perder só 10 no dia, teve esse gráfico que não ficou muito legal. Tá? Teve aqui, ó, ele chegou aqui a ganhar, foi para o zero, depois começou a subir. Então, muito cuidado quando você vai definir esses limites para que você não desligue, não tenha esse problema de ver o drawdown e desligar. Então aqui, ó, se eu botar 5 mil para 5 mil, seria 20 pontos de gain para 20 de loss no dia. Mesmo assim, o gráfico ainda fica complicado. Deixa eu parar aqui e ver se ele não mudou. Ó, mesmo assim, ele é complicado. Ele volta. Então, e jamais faça sem limite de perda, né? E o gain. Apesar de o gráfico está subindo, mas, como eu digo sempre, backtest é o mundo ideal. Na sua vida real, existem algumas variáveis que o backtest não vai computar. Por exemplo, você ficar fora de um trade que foi gain, uma internet que trava, uma plataforma que não manda o comando, pula um stop. Então, tem algumas variáveis. Quanto mais tempo você ficar exposto no mercado, mais essas variáveis podem influenciar e você se distanciar do backtest. Então, o backtest serve para dar uma noção para a gente se aquilo ali é possível de acontecer. No mundo ideal, você tem que dar o desconto e trabalhar sabendo que ali esses valores podem ali ter uma perda de 30%, 40% em relação ao backtest. Né? Que tudo fosse igual ao backtest, aí estava todo mundo muito bem, né? Mas a vida não é assim, a realidade é bem diferente. Porém, eu preciso trabalhar ou colocar numa estratégia um backtest, por quê? Porque eu preciso ver se ela está me dando. Às vezes eu monto um backtest aqui que ele fica negativo. Eu não vou nem colocar isso aí no simulador mais. Vamos tentar aqui. Eu vou botar aqui um ponto de gain para 10 de loss. Olha o que acontece. Ó, começou a ficar negativo aqui, ó, passou um tempo negativo. Depois subiu. Mas olha a quantidade de operações que ele fez. Aí você diz assim, a taxa de acerto foi 96%. Sim, ele só está pegando um ponto. Quando perde 10, a taxa de acerto aumenta. Tá? Só que você pode, muitas vezes, olha os negativos aqui. Foram 3 vezes foi negativo. Né? Então você vai ter que trabalhar muito para poder recuperar. E às vezes um loss desse você desiste. Ó, foi um perto do outro. Ó. Perdeu aqui, passou 5 trades, perdeu de novo. Aquele negativozão que ele ficou lá. Ó. Aí depois o resto do mês ele. Então, vamos trabalhar com esse robô sempre colocando uma meta e sempre valores que. Olha aqui, 3 para 10. Ficou negativo, recuperou, ficou zero de novo. Não foi legal. Mas olha, eu estou buscando. Exatamente, 10 pontos. Ó. 10 pontos de gain para 10 de loss. E se eu botar que pode perder 20 pontos? Eu deixei ele andar um pouco mais, ele trabalhou, conseguiu se recuperar. Então, eu busquei 10 pontos, mesmo eu deixando o limite de perda de 20 pontos, nenhum dia ele chegou a isso, porque veja que ele não caiu 5 mil. Deixa eu ver se aqui ele caiu.
Ó, caiu 2.000. Quer dizer, ele não caiu e depois logo em seguida conseguiu se recuperar. E se eu colocar aqui 5 para 10? Já ficou ruim? Por quê? O meu limite de perda foi de 5.000. O meu objetivo de ganho foi 2.500. Eu estou buscando 5 pontos com um stop de 10. Quer dizer que está tudo piorando para ele. Olha como ele ficou ruim. Ficou negativão aqui. Depois recuperou. Mas aí, as taxas, ó, você acaba saindo negativo. Então, se eu mudo isso aqui para o mesmo 10 pontos de gain para 10 de loss, eu já consigo sair positivo. O gráfico ainda fica feio, tá? Então, eu trabalhei muito com esse Robolo 5R, até 6 pontos de gain de stop, eu acho ele considerável. Olha como melhora. Eu diminuí, que eram 10 pontos de stop, botei para 6. A mesma quantidade de gain e de loss, e ele foi bem, tá? Então, essa é a dinâmica aqui. Vamos pegar aqui o mês passado, que a gente tem uma base de dados maior, né? Porque o mês de maio está só com 10 pregões, né? Teve um feriado aí, 9. Mas vamos colocar aqui. O mês passado foi do dia 1º de abril até o dia. Até o penúltimo dia útil, né? 27. 28 a gente já operou o próximo contrato. Então, 27. Vamos ver como é que ele se comportou o mês todo com a 5 para 6, ó. Esse aqui foi o resultado dele no mês passado. 69% de acerto, né? Só fez 43 operações, porque eu estou buscando 5 pontos. Com 2 operações que ele faz, ele consegue atingir a meta e para. Só que se ele teve um loss, ele teve que trabalhar mais para poder recuperar, né? Esse dia aqui como foi ruim, ó. Dia 20 de abril foi bem, foi 4 loss seguidos. Acho que ele nem fez a meta aqui. Ele parou com 500 aqui porque atingiu o limite de 2.500, os 10 pontos. Então, ele ganhou aqui 5, perdeu 12. Então ele ficou menos 7, aí ganhou mais 5, ficou menos 2. Perdeu aqui de novo, 8. E quando chegou lá em cima, deve ter dado uma voltinha, pegou os 10 pontos de stop e parou o dia. Vamos ver isso aqui no dia. Foi dia 20 de abril. Ó, olha essa queda aqui. Essa queda aqui, ó. Tá? Agora, se eu coloco 3 pontos de gain para 6 de loss, será que isso aí ia acontecer? Não, ia ter um loss, tá? Mas ele recupera ainda no mesmo dia. Ele faz menos operações, né? E acaba se recuperando. Como é que foi o resumo dele aqui? Ó, aumentou para 82%. Veja, o mesmo objetivo de ganho, 10 pontos, com limite de perda de 10 pontos. E se eu colocar só 8 pontos? Seriam R$ 2.000. Como é que isso aqui ia se comportar? Será que melhora? Não mudou muita coisa. 8 ou 10, com 3 pontos ele vai. Então, se eu colocar para pegar só 5 pontos no dia ou perder 10, o gráfico ainda fica positivo, mas diminuiu o ganho. Tá? Então, eu tenho usado muito ele para pegar 2,5 pontos e deixando 5 de loss por operação. Eu gostei dessa relação e buscando 8 pontos, deixando até 10, tá? Mesmo assim ele faria, ó. Então é isso. Você
deve fazer muitos replays aí. Coloca o replay buscando 2 pontos, com stop 5, replay buscando 5, com stop 5. Faz vai anotando os replays dos dias e vê o que que fica melhor para você, o que você aceita, o seu financeiro, o que você aceita de gain, de loss por dia, tá certo? E é bem simples de programar ele, tá bom? Eu não quero estender muito no vídeo, eu posso depois até fazer outro vídeo só com backtest, e fazer backtest aqui, vou pegar algumas relações aqui de gain e loss e, fazer um vídeo só de backtests para vocês terem uma ideia do que vocês podem procurar nos replays, tá? Mas é isso. Então, o Pecúnia Escavador, ele vai estar disponível já a partir de hoje para quem tem o passaporte anual, né? Do Pecúnia, quem comprou aquele passaporte, que tem direito a todos os indicadores e todos os robôs, os indicadores dos robôs, né? Tem direito a todos os robôs, todos os indicadores dos robôs durante um ano. E o que for lançado durante esse ano, no período que você tiver o passaporte, você também recebe. Então, não precisa pagar mais nada por isso, vocês vão receber o, o indicador para quem tem o passaporte. E quem não tem, pode adquirir um vitalício dele. A Aline vai passar os valores. Obviamente, quem já tem algum indicador, algum robô, sempre tem a vantagem de ter um preço de lançamento, né? Então, o valor dele vai ser mais em conta do que está lá no site para quem já é cliente, que já tem alguns dos nossos indicadores. Só do passaporte não precisa se preocupar que já recebe. Quem quiser, ela vai botar um link e passa para vocês o grupo lá de assinantes. Tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um bom final de semana.